Tem Brasil e México no futebol, mas também o México é destaque, porque os eleitores mexicanos foram às urnas e escolheram Andrés López Obrador como novo presidente. Está conosco o professor Marcos Troirro, comentarista internacional da Jovem Pan, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia. Professor, o que essa eleição aponta como uma tendência no atual cenário internacional? Em áudio e vídeo, o professor Marcos Troirro conosco. Bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Bom, Tiago, daqui a pouco, quando a seleção mexicana entrar em campo contra o Brasil, a Copa da Rússia não será o principal assunto do país, né? Porque, como você disse, ontem os mexicanos elegeram o ex-prefeito da Cidade do México para ser presidente do país, o Andrés López Obrador, né? É uma eleição onde não há segundo turno, ele obteve mais da metade dos votos ontem. E isso acaba mostrando que o cenário mexicano lembra muito o cenário brasileiro, né? Quer dizer, altos índices de violência, altos índices de corrupção foram os principais fatores a determinar a escolha dos eleitores. O Andrés López Obrador, que se imaginava ia fazer uma campanha muito contra a retórica e as práticas do presidente Donald Trump, acabou não fazendo isso. Ele se concentrou nessas questões mais internas do México e conseguiu uma vitória muito importante. O grupo que apoia o López Obrador é bastante diverso. Você tem ali intelectuais de botequim de esquerda, grupos religiosos, conservadores de direita, você tem também muitos sindicalistas, ou seja, vai ser muito difícil tentar apostar no que será o governo López Obrador do ponto de vista ideológico, né? Ainda assim, acho que é muito importante lembrar que, embora ele seja considerado nacionalista, durante o período que ele teve à frente da Prefeitura do México, ele teve excelentes relações com empresas estrangeiras, com investidores estrangeiros, e ele é um defensor, sim, da presença do México no NAFTA, o Acordo de Livre Comércio, que o seu país mantém junto com os Estados Unidos e o Canadá. Aliás, ele indicou um representante para essas renegociações do NAFTA, que é considerado um homem de muito respeito, mesmo junto a Washington e a Ottawa. O México tem tido má sorte nesses últimos 25 anos, porque quando o NAFTA entrou em vigor nos anos 90, isso foi contemporâneo à dramática ascensão da China, então muita da atividade econômica que poderia ter ido para o México acabou indo para a China, e agora que a China ficou mais cara, os mexicanos poderiam desfrutar de mais benefícios, porque fazem parte do NAFTA, chegou no mundo Donald Trump, que realmente está chutando o pau da barraca. O problema também, Tiago, é que essa questão dos acordos internacionais se mostram insuficientes quando um país não faz reformas internas, inclusive reformas políticas internas, que foi algo que o México não fez nessas duas últimas décadas. Ou seja, essa eleição do López Obrador se junta à eleição do Trump, à decisão dos britânicos de sair do Brexit e a outros eventos que mostram que hoje realmente o mundo pertence aos outsiders, Thiago. É isso aí. Ô professor, e só para fechar, o senhor falou o panorama político, o panorama internacional, e o palpite para o jogo de hoje, hein? Eu acho que vai ser muito importante a gente fazer um gol nos primeiros 45 minutos. Se a gente conseguir fazer isso, os mexicanos também vão ter que sair da retranca. Meu palpite, Thiago, é que o Brasil vai para as quartas de final depois de uma vitória de 3-0 sobre o México hoje. Professor Marcos Troirro, toda segunda, quarta e sexta aqui no nosso Jornal da Manhã, em áudio e vídeo. Professor, bom trabalho e bom jogo.